Hoje eu quero comentar com vocês a respeito de um texto que se chama Observando o Pensador. Esse texto está no livro O Poder do Agora. Eu já fiz a resenha desse livro, se você quiser dar uma olhadinha, olha aqui embaixo, eu vou deixar no box de informações, tá? E do que fala esse texto? É um pequeno trecho de um texto que eu achei bem interessante, compartilhei no meu blog no ano passado. Para quem quiser ler o texto na íntegra, também vou deixar aqui no box de informações, tá? O link para que vocês leiam. E observar o pensador. O que seria isso? Bom, dentro da nossa cabeça a gente tem uma vozinha, uma voz que fala com a gente. Isso se chama self-talk. De acordo com Freud, o pai da psicanálise, essa voz é classificada como superego, é uma das 3 instâncias do ego, né? O que é esse superego? Seria uma voz, um limite que é colocado na nossa cabeça para regular o nosso ego. Então a gente vai ter as 3 instâncias do ego, que seria o id, que é aquela nossa vontade de fazer o que der na telha, aquele nosso lado animal, aquele nosso lado instintivo. Nós temos o superego, que seria o controle, aquela voz que censura, que limita, que põe limites. E nós teremos o ego, que o ego é o centro, seria nós mesmos. Então, para você regular o seu ego e não sair por aí fazendo loucuras, você tem o regulador, que seria o superego, tá? Quem gosta de psicanálise, dá uma olhadinha, procura sobre as instâncias do ego que você vai entender direitinho o que é isso. E no livro do Eckhart Tolle, que é O Poder do Agora, ele fala sobre isso de uma maneira um pouco mais esotérica, um pouco mais mística. Mas eu consegui reconhecer uns pressupostos ali da psicanálise, né? Daí é a minha interpretação, posso estar errada, claro. E ele fala muito a respeito dessa voz que fala com a gente, que põe a gente para baixo, que critica, né? Como a gente internaliza esse superego? É aquela voz da sua mãe, da sua avó, da professora, que põe limite de você. Desce daí, menino, não come isso, não faça assim, isso é pecado, isso não tá certo, você é burro, você é incapaz. E todas aquelas coisas que a gente ouve desde pequeno. O que tem que ter, porque uma pessoa sem freio, uma pessoa que não tenha uma autorregulação interna, ela vai fazer o que ela quiser, e vai ser o quê? Um delinquente, né? Então a gente tem que ter esse mecanismo mesmo para regular aquilo que a gente faz, para que a gente não saia por aí fazendo loucuras e prejudicando as pessoas. Mas qual é o problema? É quando esse superego, essa voz, ela se torna uma coisa que te põe para baixo. Quando ela te acusa, ela põe a culpa das coisas em você, quando ela fala mal de você, fala que você é incapaz, que você é burro, que você nunca vai ser nada na vida e tudo mais. E fica te colocando preocupações. É essa palavra que o autor do Poder do Agora usa, preocupações. É a voz da preocupação. E se não der certo, e se eu não conseguir e tudo mais. Isso acaba virando um tormento na vida da pessoa, porque existem pessoas que elas se tornam tão inseguras e até neuróticas de tanto ficar com essas preocupações na cabeça. Aquela voz vai falando e causando um sofrimento intenso, um sofrimento enorme na pessoa. Então o autor propõe aqui nessa obra observar o pensador. Quando você começa com aquelas vozes, você não vai conseguir, você tá errado, você nunca vai dar certo na vida, não acolha aquele pensamento. Pare e observe o pensamento, como se fosse um pensamento externo mesmo, né? Na verdade ele é um pouco externo porque aquilo foi incutido na nossa mente. Então observe aquele pensamento de fora, sabe? Sem se envolver emocionalmente. No livro aqui, ele diz para não julgar o pensamento e nem tentar refutar. Daí aqui eu já vou discordar, entendeu? Eu gostei do capítulo, eu gosto do livro, eu gosto do Poder do Agora, mas assim, de que adianta eu observar um pensamento disfuncional, olhar para ele sem julgar e deixar ele lá e não fazer nada a respeito? O autor diz que só de você reconhecê-lo, de você perceber esse pensamento e saber que ele não é seu, que ele foi colocado na sua cabeça, ele já vai sumir instantaneamente. Eu não sei, eu na minha experiência, eu já tentei fazer isso e não sumiu o pensamento. Então eu fui recorrer a algumas técnicas. Que técnicas? São técnicas de programação neurolinguística e de terapia cognitivo-comportamental, né? Na PNL, eles ensinam o quê? A partir do momento que você vê uma crença disfuncional, um pensamento repetitivo ali, você tem que ressignificar aquilo, né? Então eu tenho pensamento assim, por exemplo, eu tenho dificuldade para aprender, não consigo aprender, né? Eu sou burro. Você vai olhar aquele pensamento de fora e você vai refrasear aquilo, né? Você vai, não, eu tenho capacidade, eu consigo aprender, eu tenho facilidade para os estudos. Então você vai substituir uma crença por outra. Tem uma outra técnica de programação neurolinguística que é muito legal. Quando você vai fazer uma coisa e você se sente nervoso, por exemplo, eu vou falar para um público, eu
eu vou fazer uma palestra, daí eu começo a pensar, eu vou errar porque eu vou tropeçar e vou cair ali no palco, porque eu vou gaguejar, porque eu vou falar errado e não sei o quê. Quando você começar a ouvir aquela voz te colocando para baixo, você pode fazer uma gozação, sabe? Tipo assim, você começa a ouvir, nossa, você vai entrar no palco, você vai cair na frente de todo mundo vai rir de você. Daí você fala, é mesmo, nossa, tô morrendo de preocupação. Ai, que preocupação. Você começa a tirar um barato do seu próprio superego. Isso neutraliza muito, pra mim funciona bastante, tá? Quando eu tô numa situação de tensão, de ansiedade, que eu começo a ter esses pensamentos, eu começo a tirar um barato. Tipo assim, nossa, tô muito preocupada. Falou, hein? Senta lá, Cláudia. Pra mim dá certo, porque eu acabo dando risada e a tensão diminui bastante. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente vai ter um conceito de pensamento automático, que são esses pensamentos que vêm à cabeça, né, que eles estão alicerçados em umas crenças bem antigas, tá? É um processo um pouco mais complexo. Mas também que você tem que dar um jeito de tirar esses pensamentos automáticos. Então a pessoa que tem, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, ela vai pensar, se eu não lavar a mão agora, minha mãe vai morrer, por exemplo, né? Então o que ela vai fazer? Ela vai se obrigar a ir lá na pia, lavar a mão para fazer aquele ritual e impedir que a catástrofe aconteça. O que a terapia cognitivo-comportamental aconselha? Que a pessoa pense assim, não, vamos listar qual a probabilidade da minha mãe morrer. O que tem a ver a minha mão, a minha lavagem das mãos com a morte da minha mãe? É impossível minha mãe morrer por causa disso. Então você vai fazer exercícios cognitivos para listar a impossibilidade de acontecer aquilo que você tanto teme. Também vai ter outras técnicas de aproximação sucessiva, né? Por exemplo, eu tenho medo de barata. Então, cada vez que aparecer uma barata, eu vou gritar? Não, eu vou tentar me convencer que eu sou maior do que a barata, que eu tenho força, que eu vou matar aquela barata, eu vou me aproximando aos poucos da barata até que eu consiga cumprir a minha missão, que é matar a barata. Então, a gente vai ter diversas formas de mudar esse pensamento disfuncional, essa voz interior, tá? Num momento de emergência, tem essas técnicas mais superficiais. É claro que você tem que ver, por que eu tô tendo esse pensamento? Quando você faz terapia, né? Principalmente programação neurolinguística ou terapia cognitivo-comportamental mesmo, você consegue perceber de onde saíram aquelas crenças, de onde vem aquela voz, por que aquilo está falando. Você consegue até perceber, falar assim, nossa, esse conceito que eu tenho foi a minha avó que falou pra mim, numa ocasião assim, assim, assado. Quando você começa a remexer, você lembra de quem falou aquilo pra você e por que você incorporou aquela crença. Esse processo é de suma importância para que você mude as suas crenças, para que você pare de sofrer por coisas bestas, entendeu? Por coisas que não vão te levar a nada. Mas aí a gente já precisa de um processo um pouco mais longo, um pouco mais profundo de terapia, né? E de reflexão mesmo, né? De refletir sobre aquilo e ver até onde aquilo está te atrapalhando e fazer uma reprogramação mental, que é o que a PNL propõe, uma reprogramação mental para conseguir superar todos esses pensamentos neuróticos e automáticos que bombardeiam a sua mente, te deixando muito estressado. É isso aí, essa foi a minha reflexão a respeito desse trechinho do livro. É um livro que eu gosto bastante, mas eu acredito, né, que a gente tem que ter uma leitura crítica sobre as coisas. Eu gosto do livro, mas não é tudo que está escrito nos livros que a gente aceita. A gente tem que debater, a gente tem que refletir. Isso não invalida o livro de jeito nenhum, é um livro muito bom, né? Mas a gente refletir é uma coisa muito boa, a gente ler um conceito, refletir, discutir, ter a cabeça aberta para mudar as ideias é uma coisa muito bacana. E você, me conta, o que você faz para parar os pensamentos obsessivos na sua cabeça? Você tem alguma técnica específica? Você consegue dominar esses pensamentos? Como? Você tem alguma dica para dar? Se você tiver, deixa nos comentários, eu vou adorar saber a sua opinião. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Dê o seu joinha, inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos nas redes sociais para que cada vez mais pessoas venham refletir conosco. E é isso aí, a gente se vê em breve. Um super beijo. Tchau!